Parece meu processo como... Então, o que acontece? Tem dinâmicas, mas tem um processo que conta a história e a minha vulnerabilidade. E como eu venci a cada etapa. Experiências. Você entende? Teve experiências Ninguém sabe pesadas. que, por exemplo, quem me abria as portas da Globo eram as secretárias e os seguranças. Às vezes não tinha crachá. Antes de ter crachá, eles liberaram a entrada. Não, ninguém sabe, que eu acho que é uma coisa que muita gente fala. Logo no começo ele conta uma parte da vida dele que ele não conseguia andar. Então você imagina, isso é uma história que me pega Eu tinha um mal muito. de Pertz. Então ele tem a fotografia que eu tenho em casa dele na escola, é um elástico amarrado na perna, segurando, muleta. porque ele andava de muleta, ele ia para a escola de muleta. Caraca. Mas gordinho. Tem Então, tanta eu história. era gordinho, andava de muleta, não podia ir pro recreio, porque eu quero recreio, e, cara, eu ficava sonhando com as coisas. Aí minha tia, eu me lembrava que assim, a tia Agnes, eu falava assim, ela costurava, né? Eu sonhava que ela desse uma roupa de super-homem. Então ela fez, nossa, ela fez uma roupa de super-homem. Pra mim era a coisa mais fantástica do mundo. São experiências. Então, são experiências. Quem olha Sonhava em hoje conseguir fala, andar não imagina isso. Eu não conseguia. Porque o que acontece? A cabeça do fêmur, ela é redonda. Então, ela para não bater aqui, né, nessa parte de óssea, você tem um líquido que é amniótico. Então, o que acontece? Eu não fabricava na minha perna direita. Então, A cabeça do fêmur ficou quase reta. Então, tem uma diferença de 1 centímetro entre o outro. Então, eu faço até hoje uma compensação. Essa perna, ela me dá dificuldade, então eu tenho que fazer alongamento. O alongamento dela é difícil, porque eu tenho que fazer isso daqui o tempo todo. Como é que né? você voltou a andar? Cara, esse daí foi... Aí são experiências, né? Aí tá escrito no livro. Tá escrito no livro. Não, mas a gente pode contar, porque são coisas interessantes. A minha tia, ela é super... eu acho que não está escrito no livro. Não tá? Como você Então vai voltou estar escrito mesmo. aqui agora. Então agora, na hora Exclusiva. da verdade, Vênus! Claro. Mas depois do mentira, não Logo depois do comercial, voltamos agora daqui a pouquinho. Em breve. Aguarde aí. Ih, caraca, quebrei Que meus foi? óculos. Quebrou mesmo? Quebrou Não, mesmo? só tirei. Ai, que susto. Não, ele saiu. Só saiu Não, a não lente, quebrei, né? não. Bom, mas tudo bem, vai Não, falando. mas deu tudo certo. Vai falando. Aí o que acontece? A minha tia, que não falava com a minha avó, aquelas coisas de família, avó parte de mãe, as duas eram católicas ferrenhas. Aí, eu tava com esse processo ortopedista, cara, o cara não conseguia. A única coisa é que você tem que ficar... Não tem isso daí na história, não tem como tratar. Você vai ter que ficar de muleta. Aí, a minha tia veio assim, cara, eu fiquei sabendo de um tal de Garrincha, um espírita. E elas odeiam, tá? Elas odiavam. Hoje não mais. Minha avó faleceu, mas a minha tia tá viva. Então, e não se falavam. Ela falou desse do Garrincha. Aí depois, a minha avó, essa daí, pra falar um negócio desse, pelo amor de Deus, veio falar da mesma coisa. Aí meu pai falou, opa. Aí eu chegava Guaratinguetá, a gente saía de manhã cedo, chegava 5 horas da manhã lá, botava a inscrição para ser atendido 8 horas da noite. Então eu me lembrava que eu ficava pescando com meu pai, ficava o dia inteiro, era uma fila enorme. Então fui algumas vezes. E na última vez, o que acontece? Na última vez ele falou para eu não olhar, mas eu sentia como se fosse um dedo entrando aqui no fêmur e mexendo. Não doía. E ele botava um esparadrapo. Aí, curiosidade de pai e mãe, quando saía assim, via que tinha uma cicatriz. Aí, foi umas 2, acho que umas 3, 4 vezes, agora eu não me lembro de certo. E meu pai sempre indo comigo, cuidando, a gente conversando. Uma última vez, andando de muleta. Na última vez ele falou assim, ó, pegou a muleta e jogou. Você vai andar. E nesse mesmo dia, uma menina que era cega começou a enxergar. Foi uma coisa bem assim, díspare de coisas. E aí, acabou o processo. Voltou a andar. Nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Que isso, cara? Que incrível. Você vê que a minha história ela é pautada de várias coisas e circunstâncias que hoje eu entendo. Por isso que eu entendo que a essência das religiões ela é importante e o respeito para todas as denominações. com certeza. E aqui no Vênus é um espaço aberto para cada um contar a sua experiência sem Exatamente. nenhum tipo de preconceito. Exatamente. O dia que a Isabeli Fontana veio aqui, vou dar esse exemplo de novo, porque as conversas estão meio paralelas, né? sim. Tá. Ela contou que viu uma cura, extraterrestres curando uma pessoa.
Aham. Meu, a gente não duvidou em nenhum momento. A gente, Claro. assim, cada um podia duvidar dentro de si, mas Claro. a gente deixou ela contar. Isso. E aí eu pensei, na verdade, que os comentários iam ser, meu Deus, a Isabeli tá doida, né? O que tá acontecendo? Os comentários, caraca, não sabia que a Isabeli tinha vivido essa experiência. Eu também já vi isso. Todo mundo apoiando, sabe? É. Parabéns, Vênus, por um lugar Olha, tão... que legal, porque você vê, tem tanta gente experienciando coisas e tem que ficar guardado, porque senão é taxado de louco, e que você não acaba não compartilhando, e esse conhecimento não vem à tona. É. Aí o que acontece? Aí entra um processo de charlatanismo, que entra nesse processo que estraga. Por que acontece? Porque os caras usam da má fé para poder fazer, que é o Sim. negócio das fake news e tudo mais. Então, o processo, aí que acontece? Acaba, o que é verdade se torna mentira. Então, você tem medo de falar assim, de falar processos. Sim. Eu não tenho E esse eu, problema. eu acredito no que ela falou da mesma forma que eu acredito no que você tá Claro, falando. porque o que acontece? Muitas coisas eu nem falo, porque é tão surreal que não vale a pena. Eu vou falar no momento certo para determinadas pessoas, não de uma maneira mais aberta, só quando for necessário para esclarecimento, Sim. para não se ter caos, entendeu? Porque é uma quebra de paradigma, de crença muito grande e que não dá para você fazer. Sim. Não pode, porque é um processo de evolução de cada pessoa. Sim. Então você tem que respeitar isso, mesmo você vendo, você vê o sofrimento, você fala assim, se a pessoa pede, você fala. Sim. A Fantine, do Ruge, você lembra? Aham, Que era sei. uma das meninas do Ruge. Ela veio aqui, ela contou que ela lançou um livro, que ela começou a praticar yoga, ela gostou, ela foi fazer um curso para aplicar determinados conhecimentos e tal, e ela lançou um livro que é meio que um diário de experiências e de coisas, jornada. de exercícios, da jornada. E ela tem um curso disso, são os dias que passa lá e tem esse livro. E aí eu perguntei para ela assim, dá para comprar esse livro? Ela falou, não. A gente não vende, só... Você lembrou do não, do meme? É isso? Eu falei o não no tom? É porque eu falei o tom No meme o que a não gente- no tom do meme. Meme interno, foi mal. Ela falou que assim, só para quem faz o curso, que ela falou, qual que é o meu medo? É a pessoa comprar, começar a entrar em contato com coisas que ela não vai saber lidar sozinha. É. Então eu não vendo. Claro, lógico. Só Precisa lá. de uma mentoria. Quem tiver com o livro, tiver fazendo essas práticas e tiver tendo essa experiência, vai estar comigo ali do lado. Sim. Pelo menos para dar uma orientação, para ajudar enfim, a orientar mesmo, né, no caminho. Sim. E aí, você falando isso me lembrou muito essa situação, que tipo, não é tudo que eu posso mostrar. Não pode. Não Porque tem como. nem todo mundo vai estar preparado para... Não, o que ele já mostra, nem todo mundo está preparado. não, Realmente não, falam, tá louco. Não, o que eu posso falar... Vai ter, vão ter vai, comentários, Já vai, tudo já bem. então tudo bem. O que acontece? Já é muito demais para eles. Imagina o que eu não estou falando, porque tem que ter preparação. São poucas as pessoas que eu vou falar. Então a gente E vai assim- fechar essa live agora e ele vai contar É isso, tudo. gente. Ó, não pergunta o que eu falo. Vai Eu falar- adoro, eu sou Vai falar linguarudo. da gente, vai falar de tudo aqui. De tudo, porque agora é hora da verdade. Logo segredo após está os na próximos caixa. comerciais. Are you ready? Mas são poucas as pessoas para quem você pode contar essas experiências full, né? Por que acontece? Você precisa experienciar. O que eu ajudo é pessoas que elas experienciam e elas não sabem o que está acontecendo com elas. Aí sim elas vêm e aí de maneira mais velada para poder proteger a identidade e tudo mais, eu vou indicando e falando para elas isso daí. Porque vai fazendo sentido. Eu trabalho com sentido lógico e faço mais perguntas do que afirmo. Então, por isso que é difícil, entendeu? Nesse Como mundo. trabalho com os casais. O trabalho com os casais é muito mais fácil, porque é uma linguagem muito mais universal. Todos os casais passam ou podem passar por N situações. Tipo, eu passei algumas coisas com ele que foram muito ruins e que nós não queremos que outro casal Passa, tenha né? que Porque não tem passar por isso. necessidade. Então, quando a gente conversa com o casal, normalmente a linguagem que a gente fala do relacionamento, o outro se vê Entende naquilo. total. Sim. Entende, porque você está falando de uma coisa... E não fica fora do padrão, porque é o seguinte, é pro cristão espírita, é pro Gente, ateu, é pro ser humano. é pro ser humano. O que eu falo que é ser humano, é o ser humano. Entendeu? Que é uma, Nós que é uma somos raça seres- uma raça em extinção. Porque a gente está perdendo o valor do humano. Né? Então, a gente definindo... Por isso que eu falo assim, eu não posso fazer uma definição, porque que acontece? Porque eu tenho várias habilidades, eu não posso parar de uma definição única. Sim. Entendeu? Eu uso essas habilidades.
né? E ela é muito forte, sentindo o campo. Aí o que acontece? E ela é muito forte. Então, nas experiências que as pessoas vão tendo, nas dinâmicas de casais, é legal porque, por exemplo, eu falo de sexualidade, sexo sagrado, e não é uma coisa que é tão fora que você vai fazer, vamos fazer aqui o processo tântrico, que às vezes a pessoa está todo mundo numa comunidade e fazendo, que é muito dispare para a pessoa, porque não é isso, não é isso que eu vou aplicar, é uma coisa individual de cada um, em que as pessoas elas experienciam por elas mesmas, não é uma coisa que você vai falando, porque você vai falando o que você... Eu falo o que eu vejo, o que eu entendo, e as pessoas, elas vão procurar por elas mesmas, pesquisar e entender, e falo, é um processo de conexão tão grande, o poder de criação, porque a gente acaba com o negócio de machismo, feminismo, só pela educação sexual. Entendeu? E as pessoas vão se entender, porque vai fazer uma lógica, ela vai linkar as coisas que elas não precisam passar. Entendeu? Isso aqui não quero, isso aqui não quero, mas se passa, como que vai resolver isso? E você vai trabalhar, você ajuda também as pessoas que passaram processos que não foram legais e a coordenar para um novo processo. Porque às vezes a pessoa passa, tem uma liberdade, vai... Aí, calma, não tem problema nenhum, zero problema, zero. Vamos começar. Aí você começa a trabalhar, entender, e aí você começa a direcionar por uma coisa que ela vai entender que é bom. Entendeu? Mas ela vai pedir. Então, quando a cura acontece, você é a cura. Então, esquece que qualquer pessoa faz a cura. Não, é você que é a cura. As pessoas são facilitadoras. Então, Você é um guia. Você ensina esse processo.